Olá, gente. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo no final dos anos 90. Eu vou usar um nome fictício porque eu não quero que as pessoas que me conhecem fiquem sabendo o que aconteceu comigo numa noite depois que eu saí do meu trabalho. O que aconteceu realmente seria um caso de polícia. Mas eu, assustada, com medo do que pudesse acontecer depois, eu acabei não procurando a delegacia de polícia e contei a história do ocorrido somente para minha mãe e para minha avó, que ainda vivia naquele ano. Então, somente nós três ficamos sabendo. Nós três e uma outra pessoa, um homem muito maldoso, que tentou praticar um ato violento contra mim numa daquelas noites. Eu saí do meu trabalho e eu estava no ponto de ônibus, esperando o circular passar para que eu pudesse ir para minha casa. Era mais ou menos 7 horas da noite, um pouquinho menos, mas já estava escurecendo e eu estava sozinha, sentada naquele ponto de ônibus, num banco que tinha lá naquele tempo, e enquanto eu estava parada ali, um carro estacionou diante do ponto de ônibus e o rapaz que estava dirigindo começou a acenar para mim. Ele me chamou, eu pensei que ele estivesse precisando de alguma informação. Eu me aproximei do carro para falar com ele. Quando eu cheguei perto do veículo, eu reconheci o rapaz. Ele era o marido de uma vizinha da minha casa. Ele não queria informação, ele parou ali porque ele me viu ali sentado no banco de ônibus e ele me ofereceu carona. Ele disse que estava indo para a mesma direção, que estava voltando para a casa dele e que poderia me dar uma carona se eu aceitasse. Eu disse que não, porque o ônibus já estava quase no horário dele passar. Mas ele ficou insistindo: sobe. Ele esticou o braço e abriu a porta do veículo ali do lado do passageiro, onde eu estava, e falou: pode subir, estou indo para lá. Eu não sou nenhum desconhecido, você sabe quem eu sou. Nós vamos juntos. Economiza o seu dinheiro do passe de ônibus. Aproveita essa carona. Eu estou indo na mesma direção que você. Ele insistiu mais um pouco, porque eu continuei negando, agradecendo, dizendo que não queria ir, porque eu achava assim que talvez tivesse algum problema com a mulher dele e eu não queria me envolver em briga de casal. Mas ele insistiu tanto que eu acabei aceitando. Afinal de contas, ele morava perto da minha casa, era uma pessoa conhecida. Eu entrei no carro e ele deu a partida e nós saímos dali. Enquanto estávamos nos afastando daquele ponto de ônibus, ele disse para mim que precisava passar na casa de um amigo dele para pegar uma ferramenta que ele deixou lá emprestado para o rapaz e que era coisa rápida. E logo depois de pegar aquelas ferramentas, a gente já seguiria na direção da nossa casa. E eu fiquei tranquila, nem imaginei que essa história que ele estava criando foi para tomar uma outra direção e me levar para um lugar totalmente diferente do qual eu esperava que ele fosse com aquele carro. Depois de rodar alguns minutos com aquele veículo, ele parou numa estradinha de terra e já estava escuro. Ali então eu comecei a perceber que havia alguma coisa esquisita. Algo não estava certo. Eu olhava ao redor e não via casa nenhuma. Então, aquele homem olhou para mim, segurou nos meus braços e disse: Cláudia, eu preciso te confessar uma coisa. Desde que eu me mudei lá para perto da sua casa, que eu vejo você saindo, você chegando, e eu me apaixonei por você. Eu sei que sou um homem casado, mas eu acho que a gente não deve levar isso em consideração, porque o amor que eu sinto por você é muito grande. E eu falei para ele: não, esquece isso, de jeito nenhum. Se eu soubesse que era para isso que você queria me dar carona, eu não tinha entrado nesse carro.
Então eu coloquei a mão no trinco da porta para abri-la, mas eu não consegui abrir. Eu fiz força para abrir aquela porta, mas ele tinha travado o trinco daquela porta no botão que tinha perto do volante do carro. Eu não sabia disso. Pelo menos até aquele momento eu não sabia. Eu estava querendo descer de todo jeito e ele me puxou com força e tentou me beijar. Eu comecei a gritar, pedir socorro. Mas como ele havia entrado numa ruazinha onde não tinha nenhum morador, as pessoas que moravam mais próximas ali não escutariam o meu grito. Ele pensou muito bem no que ele iria fazer e no lugar onde ele iria me levar, achando que eu ia amolecer. E tentava me beijar à força. Eu falava para ele, pare, eu não quero. Eu bati forte no vidro, querendo quebrar, para sair daquele carro de uma forma ou de outra. Ele me puxou pelo cabelo, quando ele viu que eu não queria mesmo, e eu fiz um movimento muito rápido, e com a cabeça eu bati no nariz dele, que começou a sangrar, e gritou de dor. Por alguns segundos, ele me soltou. Depois, ele me falou novamente, agora você vai pagar caro pelo que você fez. E me chamou de vagabunda. Me catou pelo cabelo de novo. E para minha sorte, naquele momento, alguém bateu no vidro da porta do lado dele. Bateu novamente. Ele olhou. E no mesmo instante eu também olhei e vi que tinha um homem parado diante da janela, batendo com os dedos no vidro para chamar a atenção do motorista. Ele gritou, vai embora daqui! Vai embora daqui! Como o homem não se afastou, ele abriu o porta-luvas do carro e pegou um revólver que estava lá dentro. Daí ele abriu a porta e desceu para conversar com aquele homem. Quando ele abriu a porta do lado dele, a porta do meu lado também destravou. E eu consegui descer do veículo e sair correndo. Eu já estava com a minha blusa rasgada. Aquele homem rasgou minha blusa. E enquanto eu estava correndo, eu ouvi os gritos dele lá atrás. Eu não sei o que aconteceu, mas coisa boa não estava acontecendo com aquele rapaz. No momento que o homem encostou na porta e bateu no vidro para chamar a atenção do motorista, eu vi que havia uma névoa ao redor daquele homem. Até o para-brisa do carro começou a ficar embaçado. E não estava serenando naquele momento. Mas eu não queria nem saber o que estava acontecendo. O que eu queria mesmo era fugir dali. Ficar bem longe daquele homem idiota que mentiu para mim. Enquanto eu corria pela calçada, depois que eu saí daquela estradinha de terra, o veículo dele passou por mim. E ele estava com pressa. Foi embora. Eu fiquei com medo de que ele voltasse para me encontrar novamente. Mas isso não aconteceu. Ele saiu dali e foi embora para a casa dele. Quase uma hora depois, caminhando sozinha, eu consegui chegar na minha casa. Quando eu passei em frente da casa daquele homem, eu vi que o carro dele estava na garagem. O portão estava aberto e havia marca de tinta no muro. Parece que ele raspou a porta do carro ali. Talvez ele tenha chegado desesperado. Alguma coisa muito ruim aconteceu com ele. Mas eu não queria nem saber. Eu queria mesmo que ele se desse mal. Eu entrei correndo na minha casa. A minha mãe me viu com a blusa rasgada e perguntou, Cláudia, o que aconteceu com você? E eu disse para minha mãe, espera um pouquinho, mãe, eu vou tomar um banho e depois a gente conversa. Eu fui, tomei meu banho, voltei na sala e a minha avó estava ali com ela, porque a minha avó morava lá com a gente. Eu contei para as duas o que aconteceu. Depois de ouvir o que eu falei a elas, elas queriam ir à polícia. Mas eu disse que não, eu não queria problema com aqueles vizinhos. A mulher daquele homem era uma boa pessoa. E ele não conseguiu fazer nada contra mim. Ele merecia, sim, ir para a cadeia. Mas a mulher era muito gente boa.
e eu não quis que ela soubesse do ocorrido. Algum dia ou outro ela descobriria das coisas erradas que o marido dela andaria fazendo, mas não através de mim. O tempo foi passando e uma certa tarde aquela mulher foi conversar com a minha mãe no muro da nossa casa e ela disse que numa noite o marido dela estava voltando para casa. Ele foi parado na rua por um homem que estava pedindo carona. O marido dela então parou o carro e o homem ficou parado em frente do veículo. Ele desceu para conversar com o sujeito e viu que aquele estranho não tinha rosto. E naquele momento, aquele homem estranho começou a espancar o marido dela, contava a mulher para minha mãe. E desde aquela noite que ele não anda muito bem psicologicamente. Ele procurou um médico, está tomando remédio, dizia ela, vai precisar vender o carro porque ele perdeu o emprego e vendendo o veículo ele vai poder comprar os medicamentos e pagar as consultas médicas que são caras. E assim eles fizeram, venderam o carro. Mas o quadro de saúde daquele homem só piorava. 3 anos depois, aquele homem faleceu. Eu não sei o que causou a morte dele. Não sei qual foi a doença. Mas depois daquela noite, do que ele fez comigo, ele começou a ficar doente. E aquela pessoa que chegou no vidro do carro e bateu na janela para chamar a atenção do homem, ele veio com a intenção de me ajudar. Pelo menos eu penso assim. Ou aquele sujeito apareceu ali do nada, ao lado da janela, porque ele já queria buscar a alma daquele homem mau que estava me atacando naquela noite. Eu não fiquei triste, não. Confesso que não tenho nem um pouco de tristeza pelo que aconteceu com aquele homem. Eu achei que foi pouco o que aconteceu com ele. Demorou muito até para ele sumir da face da terra. Mas eu não sei. E de vez em quando eu sinto medo só de imaginar quem poderia ser aquele sujeito que apareceu no meio daquela neblina e bateu no vidro daquele carro naquela noite.